Olá pessoal, beleza? Vamos para o bloco mais esperado, né? Que é o de resolução de exercícios. Vamos lá. Antes de adentrarmos na solução de exercícios, vamos só revisar o que a gente viu na aula de hoje. A gente viu os processos que compõem a área de conhecimento do escopo, né? Então, quais são? A gente tem o gerenciamento do escopo, né? Que vai versar sobre como conduzir, como gerenciar, controlar, coordenar as equipes, né, e os trabalhos em termos de gestão. Então, é o gerenciamento do escopo. Primeiro processo. Depois disso, a gente coleta, depois de definir as regras de gestão, né, a gente coleta os requisitos. Tá? Com o processo coletar os requisitos. Depois de coletar os requisitos com os interessados, né, a gente vai refinar eles através da definição, né? A gente vai definir o que realmente foi coletado, o que realmente deve ser entregue. Isso aí vai ser resumido, ou vai ser detalhado, né? Vai virar realmente a especificação. Esse nome também tem outros nomes parecidos, né? Sinônimos. Então, eu tenho especificação, eu tenho declaração do escopo, né? Tem uma definição, declaração ou especificação do escopo. É tudo a mesma coisa. É um refinamento e uma declaração formal do que deve ser entregue, baseado no que foi coletado. Beleza. Falou de 3 processos. Agora a gente tem, depois que refinou e depois que entendeu o que o usuário realmente quer, e isso virou a declaração do escopo, né? Agora a gente vai criar a EAP. A gente já sabe todas as entregas, né, que devem ser feitas. Na verdade, a gente tem todos os requisitos, todo o escopo já sabe. Só que a gente precisa decompor. A gente vai precisar dividir para conquistar em partes menores né, as nossas entregas. Isso vai facilitar o quê? A coordenação, os trabalhos de alocação de recursos, seja financeiro, seja de tempo, pessoas. Então a EAP entra nesse cenário aí. Ok, estamos no quarto processo. Depois de criação da EAP, agora entra efetivamente a execução lá, né? Nas fases lá de execução. E a gente vai poder usar 2 processos relacionados ao escopo que vão fazer a validação do que está sendo construído, que está sendo feito, e controle do escopo. Então, é a validação e o controle do escopo. A validação como sendo um processo que vai aceitar ou reprovar, e o controle, uma monitoração constante do trabalho que está sendo realizado. E a gente sabe que é comparando o trabalho real, né, o que está sendo o produto real realizado, com o planejado. Tá? Então, esses processos, a gente viu que eles se enquadram no grupo de processos de planejamento. Então, no grupo de processos de planejamento, a gente tem gerenciamento do escopo, coleta dos requisitos, eu tenho a especificação, a declaração dos requisitos, a formalização de que a gente realmente coletou eles, né? E aí a gente tem a EAP para dividir, né, esses requisitos em entregas gerenciáveis, controláveis, tangíveis, ok? Então, esses elementos são de planejamento. E aí a gente tem, tá, os de controle e monitoramento. 2 processos do grupo de monitoramento e controle, que é a validação, a aceitação ou reprovação, e aí entra os quesitos de critérios de aceitação, né, e reprovação, e o controle do escopo. Tá? A partir de agora a gente vai fazer os exercícios. Vocês vão ver que vai tudo ficar bem facinho de resolver. Olha essa questão aí da SFSEX de 2006. Com relação à gerência de projetos de software, imagine que você foi designado para ser gerente de um projeto de pesquisa e desenvolvimento de uma nova ferramenta para elaboração entre equipes de projeto.
Você publicou a especificação do escopo. Você publicou, você declarou, tornou público a especificação do escopo. Então, se a gente fez isso, é porque a gente coletou, né, anteriormente os requisitos. É porque a gente tem um plano de gerenciamento do escopo. A gente já fez esses processos para frente, né, anteriormente. Né? Então, a gente está publicando a especificação do escopo dessa ferramenta. E está, atualmente, trabalhando no plano de gerenciamento do escopo. Aí, agora ele está perguntando aqui, ó, você está trabalhando no plano de gerenciamento do escopo, tá? Ou refinando ele, né? É lógico que se a gente tá fazendo trabalhos em termos de escopo, o principal processo que deve ser feito para definir normas, políticas, qual que é a metodologia empregada, isso aí normalmente é a primeira coisa que deve ser feita, né? Vamos usar o PMBOK, o Scrum, né? Como é que vai ser conduzida? Como é que vão ser controladas as pessoas? Isso aí faz parte do gerenciamento do escopo, né? Que vai gerar o plano de gerenciamento do escopo. Aqui ele trocou na questão, colocou que você definiu, especificou o escopo, declarou ele e está fazendo agora, ou seja, depois, tá? Está trabalhando em cima do plano de gerenciamento do escopo, mas ele não especifica o que você está fazendo. Na verdade, pode estar refinando, né? Tá melhorando o plano de gerenciamento do escopo, né? Ok, aí ele está perguntando para que é que serve o plano de gerenciamento do escopo. Então, olha lá, ó, orientar o planejamento do projeto com relação às suas estimativas de tamanho, esforço, custo e prazo. Pessoal, isso aqui é a EAP, tá? Por que é a EAP? Porque a EAP, quando eu faço a divisão em partes menores, né, as entregas de partes menores, vai me dar a oportunidade de fazer um planejamento com relação às estimativas, tamanho, né, o esforço, custo, prazo, orçamento para cada uma dessas entregas. Beleza? A letra B descreve, a gente está criando o plano de gerenciamento do escopo. Então, descreve como as modificações no escopo serão incorporadas ao projeto e como este escopo será acompanhado e controlado pela equipe do projeto. Ele suprimiu essa palavra, esse finalzinho aí, se referindo à equipe do projeto. Está subentendido aí que ele está querendo saber qual é o lugar onde a gente vai poder descrever os processos, descrever a forma de controlar, monitorar quem são responsáveis pela questão de gestão do projeto em si. Tá? Vai constar onde? No plano de gerenciamento do projeto. Essa aqui é a letra B. Tá? Eu não vejo erro nenhum aqui. Vamos olhar as outras questões? Tá? Ele quer o plano de gerenciamento do projeto. Letra C. Serve para descrever e documentar uma linha de base do escopo para ajudar a tomada de decisões futuras, né, do projeto. Então, pessoal, na verdade, isso aí é a especificação do escopo, né? A gente vai descrever lá e documentar, tá, a linha de base, tá, desse escopo para ajudar na tomada de decisões futuras. Letra D. Decompor os resultados práticos do projeto. Então, isso aqui é a EAP de novo, porque é onde a gente vai ter lá a oportunidade de ter lá partes menores, né, para gerenciar. Letra E. Orientar a composição das estimativas de custo, tempo, para as modificações do escopo do projeto. Então, olha lá, é a EAP de novo. Vamos ver se não é? Ó, orientar, ou seja, ajudar, tá, na composição das estimativas de custo e tempo para modificações do escopo do projeto. Tá joia?
Então, a alternativa correta aqui é a letra B, tá? SpaceX 2008, considerando o modelo proposto pelo PMBOK para o gerenciamento de projeto, a técnica top-bottom ou top-down ou decomposição é um método utilizado para a construção de quê? Lógico que é a EAP, né, pessoal? Letra C aqui. Olha essa questão aí, SpaceX 2010. Considerando o modelo proposto pelo PMBOK, pelo PMI, né, para o gerenciamento de projetos, sobre os documentos gerados ao longo do ciclo de vida do projeto, gerenciado de acordo com o guia PMBOK, assinale a alternativa correta. Então, o que ele tem aí? Ó? Alternativa A. O termo de abertura do projeto, em inglês, project, né, Carter, né, que é a carta do projeto, o termo de abertura, só pode ser elaborado pelo gerente de projeto. Pessoal, errado. Errado. Ele coloca só com o sentido de somente o gerente de projeto. Normalmente o gerente de projeto ele está na construção do termo de abertura, mas ele é um esforço, tá, de várias pessoas. Tem a participação também do patrocinador. Tá? Não quer dizer que o patrocinador faça, ele pode também. Tá? O patrocinador ele assina, ele dá o aval dele, dando autoridade para o gerente de projeto sobre o projeto, dá autoridade ao gerente de projeto sobre o projeto. Então, essa alternativa está errada. Vamos lá, letra B. O plano do projeto deve ser elaborado no processo de iniciação. Ih, cara, já... Quando fala em plano, normalmente todos os planos são elaborados no grupo de processos de planejamento. Todos eles, sem exceção. Tá? E a gente já estudou que no grupo de processos iniciação, a gente tem dois processos. Né? Se a gente considerar o PMBOK até a quarta edição, a gente tem o termo de abertura, a construção do termo de abertura e a definição do escopo preliminar. Se nós formos considerar o PMBOK na versão quinta, né, na quinta edição, a gente continua tendo o termo de abertura, mas a definição do escopo preliminar ele foi removido por conta de essa informação ser redundante. Ele já está contemplando lá dentro do próprio termo de abertura. Em compensação, continua tendo dois processos. Por quê? Porque visualizou-se que a definição dos interessados, né, no projeto, todos os interessados são levantados nas fases iniciais. Então, na iniciação, no grupo de processo de iniciação, a gente tem o termo de abertura, tá? E o levantamento dos interessados, das partes interessadas, a identificação das partes interessadas. Beleza? Coisa que não existia esse processo. Sempre teve dois processos na iniciação. Se formos considerar o PMBOK, 4 para trás, aí a gente tinha um termo de abertura e escopo preliminar. Foi removido o escopo preliminar na versão 5 do PMBOK. Por quê? Porque não existia necessidade mais. Em compensação, visualizou-se que era melhor trazer um processo dentro da inicialização para levantar melhor quem são os interessados. E no início do projeto, então força que você identifique todos os interessados logo na iniciação. Beleza? Então, em PMBOK 5, a gente tem termo de abertura e identificação das partes interessadas. Beleza? E aí ele fala lá na letra B que o plano do projeto deve ser elaborado no grupo de processos iniciação. Então tá errado. Beleza?
Letra C. Inclusive, eu acho que essa questão aqui está equivocada no sentido de que o avaliador ele deveria colocar aqui, tá? Grupo de processos de iniciação e não somente iniciação. Porque quando ele fala aqui, ó, o plano de projeto deve ser elaborado no processo de iniciação, tá? Ele está se referindo no processo inicial do projeto. E o processo inicial do projeto, o que é o projeto inicial do projeto? A parte, a parte inicial do projeto, por exemplo, um projeto que vai durar 20 anos, o primeiro ano dele é a fase inicial, a parte inicial do projeto. E eu vou ter iniciação, planejamento, execução, controle e monitoramento e encerramento. Entretanto, se eu for olhar o projeto como um todo, que vai durar 20 anos, eu estou nos processos de início do meu projeto. Então, fazer o plano do projeto, nesse contexto, é iniciação. Confere aí. Só que a gente sabe que o avaliador, o que ele está querendo aí? Ele está querendo saber sobre o grupo de processos iniciação, o grupo de processos planejamento, o grupo de processos. Por isso que, pessoal, gerenciamento de projeto é uma coisa muito ampla. Tem várias searas, né? Projetos de software, projetos de engenharia, projetos de várias áreas. E não ele é um padrão aberto, o PMBOK é aberto. Então, numa fórmula perfeita e fechada, quando se refere a fases, a gente pode colocar qualquer nome para fases. Mesmo os nomes que são aqueles de grupos de processo, porque você está dizendo que é a sua fase, você está nomeando aquilo ali. Agora, em termos de framework, PMBOK, se você está se referindo a fases, pode ser qualquer nome, beleza. Se você está se referindo aos processos, esses processos eles vão estar em grupos de processos. Grupo de processo iniciação, grupo de processos planejamento, grupo de processo de execução, grupo de processo controle e monitoramento e grupo de processos de encerramento. Então, tem vários processos dentro desses grupos, agrupados aí nessas categorias. E esses processos, eles dizem respeito a áreas de conhecimento, que é a terceira vertente, né? Então, alguns desses processos que estão na iniciação ou no grupo de processos do planejamento, ou execução, controle, monitoramento e encerramento, eles são da seara das áreas de conhecimento, seja de escopo, tempo, custo, né? Recursos humanos, partes interessadas. E é nesse contexto que eu acho que essa questão, o avaliador se equivocou, porque ele deveria ter colocado aqui, tá, que se refere a grupo de processos. Porque quando ele coloca genericamente assim, ó, o plano de projeto deve ser elaborado no processo de inicialização. Então, eu entendo processo de inicialização, o processo na condução do meu projeto, que é a iniciação do projeto como um todo. E a gente sabe que eu posso ter, no início do meu projeto, um subprojeto só para iniciar ele. Por exemplo, eu posso fazer um projeto, um subprojeto, só para poder fazer um levantamento de viabilidade do projeto. Pode ser um subprojeto isso daí. E que eu vou ter lá diversas fases, iniciação, né? Planejamento, execução e tal, né? E é complicado. Ele teria que ter colocado e não suprimido. Porque é justamente nesses detalhes que as bancas exploram. Então, como é que o cara deixa de colocar essa informação aí? Né? Então, essa questão está errada. Letra C. A estrutura analítica do projeto, EAP, tá? Consiste em uma estrutura hierárquica, beleza? Das atividades necessárias à confecção das entregas. Pessoal, erradíssima. Quando ele fala assim, ó, que é uma estrutura hierárquica das atividades, aí melou tudo. Por quê, pessoal? A EAP faz parte de escopo,
faz parte dos requisitos, das definições do que é necessário entregar. As atividades são de execução, são as ações para se chegar àqueles resultados. Quando ele fala, e tem que ser desassociado tudo que é relacionado a escopo, as entregas, eu só vou entregar algo que realmente está de acordo com o que foi especificado para entregar. Agora, as atividades para se alcançar isso daí não faz parte do escopo. Faz parte da execução para se alcançar, para se chegar àquele resultado esperado. Tá? Então, cuidado com isso daqui. Quando ele fala que a EAP consiste numa estrutura hierárquica das atividades, está errado. Tá? Seria correto ele dizer assim: consiste em uma estrutura hierárquica, certo? Das entregas do produto, aonde se vão executar as atividades para se chegar ao produto, ao resultado. Aí, beleza, tá? Estaria certo. Mas da forma como ele colocou aqui, não é a hierarquia. A EAP, ela não é a estrutura hierárquica do cronograma, não é uma estrutura hierárquica das atividades, não é uma estrutura hierárquica dos custos. Tá? A EAP é uma estrutura hierárquica das entregas, uma estrutura hierárquica dos requisitos, do escopo, beleza? A gente tem também outras estruturas hierárquicas. Eu posso, assim como eu tenho a EAP, que é uma estrutura hierárquica do meu escopo, eu posso ter uma estrutura hierárquica do cronograma, certo? Uma estrutura hierárquica dos custos, do orçamento, estrutura hierárquica dos recursos humanos, estrutura hierárquica, né? Eu posso ter essas estruturas hierárquicas, tá? Dessas outras áreas de conhecimento, mas elas dizem respeito a fazer uma árvore, né, das suas estruturas, da sua própria seara de conhecimento. Quando eu coloco lá que tem uma estrutura hierárquica das atividades, essa daí está muito relacionada com o cronograma, tá? Porque eu tenho as atividades, tá, sendo executadas de acordo com o cronograma. Tá? Então a gente vai ver que na gestão do tempo, mais lá na frente, vai aparecer as atividades misturadas com o cronograma. A gente vai ver isso daí. Beleza? Então essa letra C está errada. Beleza? Letra D. O plano de gerenciamento de risco deve abordar os riscos de cada projeto, além de categorização, né, dos riscos, análise quantitativa e qualitativa de cada risco identificado. Pessoal, tá certo isso daqui. Beleza? A gente ainda não viu relacionado aos riscos, tá? Essa questão eu trouxe justamente para vocês verem isso daqui, ó. Que era a pegadinha, beleza? E em relação aos riscos, eu preciso... o que é risco? Tá? É a probabilidade de um evento ocorrer. Tá? E esse evento ocorrendo, ele vai ter um impacto. Tá? Existe uma probabilidade e um impacto daquilo ser danoso ao projeto. Agora, risco, ele não só é um impacto negativo. O risco pode ser positivo também. Por exemplo, eu posso dizer que existe um risco de eu ganhar na Mega Sena. Tá? Então, o risco é a probabilidade de um evento acontecer. E esse evento acontecendo tem um impacto. Ele vai ter uma probabilidade e um impacto. Então, qual que é a probabilidade? O risco, tem até uma fórmula que diz que risco é igual a probabilidade versus impacto. Probabilidade vezes impacto. Então, qual é o risco de eu ganhar na Mega Sena? Então, vamos avaliar sobre o aspecto da probabilidade de impacto. Probabilidade de acontecer, 0. Eu não jogo na Mega Sena. Então é 0. E o impacto? Também é nenhum. Porque se é 0 minha probabilidade, o impacto não vai acontecer nunca. Não é isso? Agora, qual é o risco que eu tenho de ganhar na Mega Sena? Probabilidade. É 1 em 1 bilhão de possibilidades. Tá? E o impacto é alto.
Porque eu ganhando a Mega Sena, né, vai ter um impacto alto na minha vida. Então, basicamente, risco é esse jogo aí, probabilidade versus impacto. E aí ele fala aqui, ó, que o planejamento de gerenciamento do risco, que é o plano, né, o plano do risco, deve abordar os riscos que foram identificados, né, de cada projeto, além de categorizar ele, né, todo risco, eu vou definir ele numa categoria, né? Então, por exemplo, num projeto, tá? Eu tô lá com o risco de acontecer, por exemplo, uma enchente. Então, eu vou categorizar esse risco, tá? Relacionado aí com catástrofes do meio ambiente. Tá? É uma categoria, estou categorizando lá. Então, por exemplo, vai ter a Olimpíada. A Olimpíada é um projeto, o projeto Olimpíada. Então, eu vou avaliar os riscos de acontecer. Tá? Então, sobre o aspecto da categoria, eu vou categorizar vários riscos, eu vou levantar. O risco de acontecer uma enchente lá no Rio de Janeiro. Então, vai ter lá, vou categorizar, né, enchentes, categoria enchentes. O risco de, por exemplo, acontecer um atentado terrorista. Então, existe essa probabilidade, um impacto, né, que eu vou fazer uma avaliação. Então, a categoria disso daí está em terrorismo, né, está em atentado à segurança nacional. Então, quais são os riscos relacionados à categoria de atentado às instituições, né, do Brasil, num evento desse? Aí você vai levantar diversos tipos de riscos possíveis, né? Risco de atentado à bomba em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, né? Catástrofe no meio ambiente, tráfico de drogas, essas coisas, tudo isso tem que ser avaliado, beleza? E aí, além de fazer essa categorização, a gente tem que fazer uma análise qualitativa e quantitativa. Qualitativa diz respeito a uma análise baixo, alto, médio, né? Quando a gente fala em quantitativa, aí é numérico, né? Então a gente tem uma numeração para ponderar isso daí. Então, 2 1 é baixo, né? 5 é médio, né? 10 um número que infere ali que o risco é alto ou altíssimo. Então a gente tem que fazer essa ponderação. Então essa análise vai ser quantitativa ou qualitativa. Pode-se trabalhar com números, não só nessa classificação, mas, por exemplo, um valor numérico que seja a saída de um processo, por exemplo. Tá? Mesmo a gente não tendo uma classificação para ela vai dar ali para a gente algo quantitativo. Então, o matemático verificou a probabilidade de eu acertar na Mega Sena em 1 em 1 milhão. 1 em 1 bilhão. Certo? Eu não preciso criar uma matriz ali, uma tabela para dizer que a probabilidade é alta ou baixíssima, se é 1 bilhão de. 1 em 1 bilhão, a minha probabilidade, eu estou fazendo uma avaliação numérica, é quantitativa. Né? Então, quando eu sei que é 1 em 1 bilhão, que foi feito, a saída de um cálculo que foi feito, seja um cálculo de engenharia, um cálculo probabilístico, como esse daí, eu não preciso dizer de tanto a tantos milhões, de tanto a tanto, é alto, é baixo, é médio. Não preciso dessa matriz, já tem um resultado quantitativo, essa avaliação, beleza? Então a resposta é letra D. Agora, olha a letra E. O plano de distribuição de informações, isso aqui é relacionado à seara de conhecimento, né, de comunicações, beleza? Então, o plano de distribuição dessas informações relaciona as informações importantes para o projeto, assim como o grau de relevância e os stakeholders interessados para cada uma delas. Pessoal, o erro nessa questão é o seguinte: o plano de distribuição das informações relaciona as informações importantes. Não, pessoal. O plano de distribuição é o plano de explodir essas informações para as pessoas, tá? Então, a forma, se vai ser por e-mail, se vai ser uma reunião, tá?
O plano de distribuição dessas informações, se vai ser colocado num quadro de aviso da empresa lá. O plano de distribuir essas informações do projeto é a forma, é o plano para poder distribuir ela. Não a classificação, se é importante, se não é, tá certo? É o plano para distribuir, ok? Vamos para outra questão. SFSEX 2012. Considerando o modelo proposto pelo PMI, suponha que você esteja realizando um projeto de um show musical e que neste dependa da não ocorrência de chuva na data programada para o evento. Neste caso, este fato é um exemplo de premissa. Então, eu pressuponho que é uma condição verdadeira, ela tem que ser verdadeira no momento que eu chegar naquela etapa do projeto, do show da música, não pode estar chovendo, para as pessoas não pegarem chuva, os equipamentos eletrônicos e tudo mais, né? Então, essa é uma premissa. Restrição seria assim, digamos o seguinte, vai ter um show e esse show, deixa eu dizer assim, um exemplo aqui de restrição. Restrição orçamentária. Então, o produtor do show vai querer fazer um show, aí ele vai contratar uma banda. Então, tem um orçamento ali. Ele não vai contratar uma banda que extrapole aquele orçamento, porque aquilo é uma restrição. Então, quando eu crio um show, crio um programa, um projeto do show da virada, aí tem lá 1 milhão para pagar para os artistas lá, né? 1 milhão. Se fosse o governo do PT, é 10 milhões em show, né? Então tem lá 1 milhão, orçamento curto, né? Porque o show do Luan Santana é uns 600 mil. Aí você já, mais da metade desse 1 milhão já foi, né? Só com o show do Luan Santana, beleza. Aí sobrou 400 mil, você vai contratar outros cantores ali, menos, né? Então a questão orçamentária pode ser uma restrição, você só tem 1 milhão para trabalhar, tá certo? Olha essa questão aí, ó. SFSEX 2014. Essa é quentinha. Tá? Olha aí, ó. Considerando o modelo proposto pelo PMI para o gerenciamento de projetos, analise as proposições abaixo. E em seguida, assinale a alternativa correta que aponta as fases de um projeto na qual são inseridos os processos relacionados com a área de conhecimento do gerenciamento do escopo. Então, quando ele fala aqui, ó, fases do projeto, ele está complicando o meio de campo, porque ele deveria dizer grupo de processos. Grupo de processos. Aí é que eu acho assim que a pessoa que elabora, ela não tem o cuidado adequado. Porque se você for ver outras bancas, o cara que faz, ele tem o conhecimento sobre isso daí. E aí ele não vai incorrer sobre esse erro. Tá? Então, o correto seria ele dizer assim, né, que assinale a alternativa que corresponde, que aponta o grupo de processos, tá, do projeto que relaciona os processos da área de conhecimento do escopo. Essa seria o correto. Porque quando ele fala em fases, eu posso ter fases com o nome que eu quiser, tá? E posso realizar trabalhos que são relacionados ao escopo durante todo o ciclo de vida do meu projeto. Iniciação, né? Planejamento, execução, beleza? Se eu nomeei essas fases com esses nomes, beleza? Então, não é esse o caso, ele está querendo saber os grupos de processo. Mas beleza, a gente entendeu o que o cara estava querendo, então a gente vai marcar. A gente viu que a gente tem os processos do escopo e eles se relacionam com planejamento e controle e monitoramento. Eles não se relacionam com iniciação, os grupos de processo da iniciação, nem de execução, tá bem? E nem de encerramento.
Então essa questão ficou tranquila, ficou dada. Talvez alguém tenha tido dúvida porque estudou corretamente e aí ficou na dúvida em relação ao grupo de conhecimento. Desculpa, os grupos de processos, né? Mas a gente sabe que a banca aqui, em alguns momentos, ela não teria assim tanta condição de chegar num entendimento tão correto, né? Então a gente deduz o que ela quer, seria isso daí. Planejamento e controle, tá bem? Então esses seriam na forma correta, tá bem? Então é 2 e 4 as proposições, letra C, tá bem? Olha essa questão aí, ó. Considere que um gerente de projeto, pessoal, que fique bem claro o seguinte: separem o que é fase de projeto dos grupos de processos. São coisas diferentes. É água e azeite, é água e óleo. Não se misturam, certo? Quando a questão fala em fases, tá? Eu posso ter fase inicial que eu levante escopo. Tanto é que eu posso ter lá o termo de abertura com informações de escopo. Só que ele está falando aqui área de conhecimento do escopo, tá certo? Ele não podia, a banca não poderia estar falando em fases, tá certo? E sim grupos de processos. Olha essa questão aí, ó, do QT. Eu acho a prova do QT muito boa. Para quem estuda de verdade, não tem dificuldade alguma. São questões inteligentes, questões que se você estudou vai ser tranquilo, tá? Melhor que a prova do QT é somente a prova da aeronáutica, né? Que os caras pegam, quando fazem a questão, eles já, na hora de botar o gabarito, eles já dizem de onde tirou e resolvem a questão lá na hora. O resultado do gabarito já sai com a resolução da questão. Já para o cara não ponderar. E mesmo assim ainda tem uma ou outra questãozinha ali que eles ainda têm recursos ali e tem que acatar. Mas seria o ideal, tá? Que as questões elas viessem já resolvidas. Quando do gabarito ser divulgado. A aeronáutica já coloca o gabarito divulgado com a resolução da prova. Esse é um nível mais bacana que eu acho. Tá? E a prova do QT é boa. Olha essa questão aí. Ó. Considere que um gerente de projeto de software esteja trabalhando no levantamento de requisitos, na elaboração de estimativas para o projeto. Em que grupo de processos, olha aqui, ele fala de grupo de processos, porque o cara que elaborou, ele tem conhecimento do que ele está falando, ele lê os livros, ele está com embasamento, tá? Já deixando amarrado que ninguém vai questionar a questão, tá? Porque está amarrada, de fato. Esse gerente se encontra em qual grupo de processos, pessoal? Para fazer um levantamento, tá? Desses requisitos. No planejamento, né? Isso aqui ficou tranquilinha. Olha essa questão aí, ó. Dentre os 5 grupos de processos descritos pelo PMBOK Guide, assinale a opção que apresenta o grupo de processos de gerenciamento de projetos em que os requisitos são coletados, o escopo é definido, os custos são estimados e os riscos são identificados. E aí, pessoal, também, né, planejamento. Ele falou aqui, ó, tá falando de grupo de processos, tá certo? Do gerenciamento do projeto, em que os requisitos são coletados, o escopo é definido, o custo são estimados, aí é a EAP, né? Olha aqui que bonito. Ele falou aqui, ó, de gerenciamento do projeto, onde os requisitos foram coletados, especificados ou definidos ou, né, declarados. Aí eu tenho os custos são estimados, ou o cronograma
é alocado para cada uma dessas entregas, ele está falando da EAP, e os riscos são identificados para cada uma dessas entregas. Está relacionado ao EAP também. Tá joia? Mas se for avaliar os riscos como um grupo de com o risco como sendo uma área de conhecimento, é de planejamento também. Eu estou planejando, fazendo a identificação desses riscos. Então, é planejamento. Oitava questão, QT 2012. Segundo o Pressman, olha, essa questão também é bacana. E eu trouxe ela, vou mostrar por quê. O Pressman é uma referência muito boa para engenharia de software, né? Então, ó, em cada elemento do modelo de requisitos apresenta o problema segundo o ponto de vista. Os elementos baseados em cenários representam como o usuário interage com o sistema e as sequências específicas, né, a sequência específica de atividades que ocorre à medida que o software é executado. Pessoal, por que eu trouxe essa questão aqui? Olhem a sutileza do termo atividades está relacionado com ações, com a execução, com a atividade sendo executada, né, em andamento. Então, ó, o Pressman está falando lá, né? Os elementos baseados em cenários representam como o usuário interage com o sistema. E a sequência específica de cada uma dessas atividades que ocorre à medida que o software é executado. À medida que o software vai sendo executado, eu estou fazendo ações, são as atividades. Então, a questão está pedindo o seguinte, o trecho acima se refere a um elemento de requisitos, que para a engenharia de software, ou para o ML também, né, o que seria isso daí? Tá? Esse desenho de cenário, a gente criar um cenário e dentro desse cenário a gente estabelecer ali as ações, né, quem faz o quê, em qual etapa, né, e seguir um fluxo, né? Pode ser um fluxo hierárquico também, mas é um cenário ali, né, gráfico. E é isso aí, pessoal, é um caso de uso, né? Tá bem? Isso é um caso de uso. Está lá na UML, também é abordado lá nos livros do Pressman, tá? No Somerville também, né, de engenharia de software. Tá? Vamos seguir aqui. Os nomes dos concursos da aeronáutica só são siglas grandes, né? Olha aí, ó. EAOEAR 2014. O PMBOK subdivide o gerenciamento do escopo em 5 processos, tá? A saber, planejamento do escopo, definição do escopo, criação da EAP, a verificação ou validação, né? E o controle do escopo. Pessoal, tá faltando um processo que a gente viu na aula de hoje, né? Que é o coletar o escopo. Então, essa questão, ela dá 2 dicas para a gente, tá? Que levam em consideração que essa questão, ela foi antes de 2013, né? Antes do PMBOK da 5ª edição. Ele está se referindo ao PMBOK da 4ª edição. Por quê? Porque lembra lá que o processo validação do escopo, hoje, na versão 5ª do PMBOK, ela é chamada validação, mas ela era chamada de verificação do escopo. Tá? E também tem outra dica que é justamente a falta, tá, do 6º processo, que é o coletar. Então, hoje, no PMBOK da 5ª edição, ele tem 6 processos. O gerenciamento do escopo, aí depois a gente faz a coleta dos requisitos, aí a gente tem a definição, né, ou especificação do escopo, tá? É o 3º processo. Depois a gente tem a EAP, né? A gente vai ter a validação, não é isso? E tem o controle do escopo.
São esses 6. E aí, quando ele fala 5, aí se refere justamente à versão anterior do PMBOK. Tá? Mas vamos se concentrar na essência da questão. Eu só quis falar isso aí para a gente relembrar a aula, né, ver esses detalhes. Então, olha lá, ó, assinale a alternativa que apresenta as fases do projeto em que esses processos são distribuídos. Então, os processos do PMBOK estão concentrados no planejamento e controle e monitoramento. São grupos de processos, né? Então, a gente classifica aqui a letra C como sendo a mais adequada, porque eu tenho alguns processos que estão no grupo de processos planejamento. Esses são gerenciamento do escopo, né, coleta dos requisitos, definição, né, especificação ou declaração do escopo, e eu tenho a EAP. Isso tudo é planejamento. Agora, controle e monitoramento, eu vou ter a validação do meu escopo e o controle desse meu escopo. Beleza? Eu suponho que a versão nova do PMBOK, a versão edição 5 do PMBOK, ele tenha trocado a nomenclatura validação, né? Trocado de verificação para validação, porque validação está muito relacionado com a auditoria, validar, tá? E com o termo, e com o objetivo desse processo, que é fazer a aceitação. Então, se o objetivo da validação é aceitar, eu vou ter que fazer a inspeção, uma auditoria, para ver se a entrega está de acordo com o que foi definido, né? Então, nesse momento, eu estou fazendo uma validação para aprovar ou rejeitar, né? Quando eu chamo verificação ela pode ser feita em vários momentos. Isso aí, ele se confundiria com o controle do escopo, porque o controle do escopo ele é feito, controlado à medida que o produto está sendo executado ou finalizado, né? Para tentar manter o controle em todo momento. Então, o nosso projeto, tá? Falando em termos gerais de PDCA, Plan, Do, Check and Act, a gente já viu nas aulas anteriores. A gente tem o planejamento e a execução, tá? Eu planejo e executo, não é isso? Da execução, eu posso, em uma imperfeição, eu posso fazer o replanejamento, tá? Quem controla esses dois caras aqui está acima, fazendo uma verificação tanto do planejamento, controlando tanto o planejamento quanto a execução, é o controle e monitoramento. Então, passe do pressuposto que eu estou controlando e monitorando o que está sendo planejado. Então, durante o planejamento, eu estou controlando ele, estou monitorando ele. Tá? Porque o planejamento são ações, né? São execuções também. Se a gente for avaliar, alguém vai trabalhar nesse planejamento, ele está executando fazer o plano. Então, nesse momento, se a gente for analisar friamente, a gente tem alguém trabalhando em cima desse planejamento, ele está executando fazer o planejamento. Tá? E aí alguém tem que estar controlando e monitorando se o cara está fazendo um planejamento correto. O planejamento, seja ele de gerenciamento do projeto, seja ele o planejamento do escopo, o planejamento da EAP, enfim. E durante a execução efetiva do que foi planejado, alguém tem que ficar lá controlando, monitorando também. Seja fazendo isso, observando durante a execução, ou seja, após a execução, fazendo o controle do que tinha sido solicitado para ser feito. Beleza. Então, controle do escopo, ele se enquadra
nisso daqui. O cara está fazendo, estou controlando o escopo que está sendo planejado e executado. Quando eu chamo de verificação, também fica muito próximo, né? Verificação é o cara estar verificando ali se o planejamento e a execução estão sendo executadas corretamente. Então, nota que os termos se parecem. Por isso que foi suprimido, foi trocado, na verdade, né? A palavra validação, ela é mais forte e remonta, eu vou validar, é aprovar, é aceitar o resultado final, o que já foi produzido. Quando eu falo controle do escopo, eu estou controlando ele durante a operação de fazer o plano ou de executar o plano. Por isso que eu estou controlando e monitorando o escopo. E verificação também gerava essa confusão mental do cara pensar assim, fazer essa verificação do escopo, essa verificação do escopo durante a execução ou só após. Então, trazer esse termo como validação na quinta edição e não verificação é melhor. É uma diferença sutil. Isso aí a gente falou no curso de ITIL, tá? A diferença entre validação e verificação. Verificação, você pode estar a todo momento verificando. Por exemplo, você está num projeto, verificando o trabalho, por exemplo, desenvolvimento. Você pode ser pago, ser contratado para ficar verificando o cara trabalhando lá. O cara está codificando, né? Eu não lembro agora qual que é o termo que é dado para o profissional que só fica olhando o desenvolvedor lá codificando, né? O cara fica só olhando lá, né, o código do cara, né? Na hora que ele erra, faz alguma coisa não performática, aí ele vai e aponta, bicho, para aí, ó, tu fez esse código aqui, vai dar problema, é melhor usar isso e aquilo outro. O cara tá só verificando. Ele tá o tempo todo lá, ó, fazendo essa verificação. Isso aí é controle e monitoramento, pô. Então, não é melhor a gente chamar, se a gente quer saber de aprovação ou rejeição, de validação. Isso remonta à possibilidade ao término de todo o trabalho, e não do cara ficar lá, ó, verificando o tempo todo. Se ao término do trabalho todo é que faz a validação. Validou ou não validou? Aprovou ou não aprovou? Rejeitou ou aceitou? Então, essa é a diferença. Validação é diferente de verificação. Beleza? Pessoal, então é isso daí. Tá aqui o gabarito. Tá joia? Espero que a aula de hoje tenha sido esclarecedora sobre o aspecto da área de conhecimento de escopo, tá? E aí a gente vai tocando para frente aí o nosso curso. Espero que esteja sendo útil aí para vocês. Beleza? Forte abraço, continuem firmes aí no papiro.